Boa noite novamente. Coloquei para gravar, então vocês já podem colocar o nome aí no Boa chat, noite. tá? Boa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a portaria e a CNEM. Não se assustem por já estarmos aí há 3 aulas no mesmo slide, mas realmente essas normas elas são muito grandes e elas necessitam de detalhes. Então, eu não posso simplesmente jogar a norma para que vocês se virem para ler. Eu preciso ler ela, preciso explicar os pontos, a fim de que vocês estejam aí realmente preparados para o que vem pela frente, né? Após a gente concluir essa parte da portaria e da CNEM, nós vamos fazer uma resolução de questões, que eu já encaminhei até o material para a Deise mandar para vocês. E aí vocês vão perceber a quantidade de questões envolvendo essas normas que caem em concurso público, que é o foco das questões que eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? Então, né, Deise, eu já peço desde já que você comunique à turma, tá? Que a nossa aula, que seria reposta hoje, nós iremos repor amanhã, tá bem? Então, Ok. peço aí a colaboração de todos, né? Eu sei que não é o dia da aula de vocês, mas infelizmente hoje, após aqui, eu tenho uma reunião, então não tenho mesmo como repor essa aula. Porém, quando for amanhã, a gente pode estar repondo. Aí, posteriormente, eu passo aí o horário, tá? Porém, eu creio que seja um pouquinho mais tarde, tá? Mas eu aviso aí para a Deise para ela repassar para vocês, tá bom? Sobre o horário. Então, vamos lá, tá? Para quem chegou, boa noite. Pode colocar o nome no chat, já iniciei a gravação. Nós paramos na aula passada na parte do dosímetro, né? Dentro da portaria 43 de 98, ela vai nos trazer algumas especificações acerca da monitoração individual. Nós trabalhamos com a radiação, então nós precisamos de um certo tipo de monitoramento acerca das possíveis doses de radiação que o nosso corpo ele pode estar absorvendo durante as práticas radiológicas. Então, a portaria, ela estabelece alguns requisitos acerca do dosímetro, tá? Que é um dispositivo de monitoração individual. Muitas pessoas confundem o dosímetro com o EPI, com o equipamento de proteção individual. E isso é algo errado, certo? O dosímetro, ele é um dispositivo de monitoramento, porém ele não vai me garantir a proteção contra a radiação, pois a função dele é captar, é medir o acúmulo de doses de radiação a qual o organismo, né, teve contato durante um período de um mês. Então, mais à frente, nas nossas aulas sobre os detectores de radiação, a gente vai falar também sobre o dosímetro, como ele funciona, tá? E aí a gente vai voltar a bater nessa tecla de que ele não é um EPI. Ele é um dispositivo que monitora a nossa dose mensalmente. Mensalmente, esse dosímetro ele é trocado, tá? É feita a leitura de dose, e aí existem alguns níveis ali de dose a qual a gente não pode estar ultrapassando, pois são níveis aí que podem ocasionar algum tipo de efeito biológico, porém, não necessariamente possa vir a causar, tá certo? Então, o primeiro ponto sobre o dosímetro que nós encontramos na portaria 453 é o seguinte: todo indivíduo que trabalha com raio-x diagnóstico deve usar durante sua jornada de trabalho e enquanto permanecer em área controlada, dosímetro individual de leitura indireta, trocado mensalmente. Então, toda vez que você estiver estagiando ou trabalhando numa clínica a qual existe ali a produção de raio-x com fins diagnósticos, durante todo o período que você estiver exercendo ali a atividade e durante todo o período a qual você estiver presente naquela área controlada, né, que é a sala de exames, deve ser utilizado obrigatoriamente o dosímetro individual, tá? Esse dosímetro, ele é de leitura indireta, ou seja, a quantidade de dose que ele capta não vai ser dita ali de imediato, só depois de um tempo. No caso, de mês em mês, é feita a leitura. Então, mensalmente, o dosímetro ele é trocado. A gente não pode utilizar um dosímetro durante o ano todo, tá certo? Mensalmente ele é trocado para que seja feita a leitura do tanto de dose que você esteve exposto durante a sua jornada de trabalho.
Quem faz a troca desse dosímetro não somos nós, é a própria empresa, certo? É o titular. Então, o que acontece? Ele vai enviar esse dosímetro para um laboratório. Aqui no Ceará, por exemplo, né, e em outros estados, existe a ProRad, que é uma empresa especializada em fazer a leitura, né, dos dosímetros individuais. Eles dão uma lista com o nome de todos os operadores, né, e os respectivos limites de dose a qual foi estabelecido ali na leitura de dose do dosímetro. Então, se ultrapassa determinados limites, o indivíduo ele é chamado a atenção e é submetido a alguns exames, né, como exame de sangue, para ver se houve alguma alteração ali na produção de células sanguíneas ou se ainda algum sistema está sendo afetado por essa dose aí a qual ele foi exposto, tá? O dosímetro sempre deve ser trocado mensalmente, nunca pode extrapolar aí o limite de tempo, né, com o seu uso, pois doses aí extremamente exageradas durante um período muito longo, que ultrapasse um mês, pode acusar ali um valor muito alto no dosímetro. Então, pode acabar havendo ali um resultado falso positivo, né? Como, por exemplo, você vai manifestar possivelmente uma catarata, porque a dose que foi estipulada no dosímetro, ela ultrapassou o limite a qual é estabelecido, né? Sendo que essa dose, ela é aí de 5, 6 meses, a qual você de pouquinho em pouquinho foi acumulando. Então, sempre tem que trocar o dosímetro para que não haja aí nenhum tipo de confusão quanto a possíveis limites de dose que sejam estabelecidos durante ali a leitura, tá? Lá no dosímetro, eu creio que mais à frente tem uma imagem dele, a gente vai ter o ano e o mês, né? Indicando, por exemplo, setembro de 2020. Então, o dosímetro ele é válido apenas para aquele mês. E a cor do dosímetro, ele normalmente é tido como também a questão dos meses. Então, os meses ímpares, né? Janeiro, março, maio, julho, setembro, novembro, eles têm uma cor determinada. Se eu não me engano, é azul a corzinha. E aí, os meses pares é a cor verde. Porém, isso pode alterar, as cores podem alterar durante aí o ano. Só detalhes mesmo, porém, né, que são de importante aí visibilidade. Segundo ponto, a obrigatoriedade do uso de dosímetro individual pode ser dispensada a critério da autoridade sanitária local e mediante ato normativo para os serviços odontológicos com equipamento periapical e carga de trabalho máxima inferior a 4 mA por minuto durante uma semana. Então, nas clínicas de radiologia odontológica, onde se realizam aquelas radiografias dentais, isso para equipamentos periapicais, que realizam apenas aquele raio-x pequenininho, tá? Isso não é voltado à panorâmica, fica sendo dispensado o uso do dosímetro, caso o equipamento, tá? Durante a jornada de trabalho de um indivíduo, ele produza um máximo aí de energia igual a 4 mA por minuto durante uma semana. Então, durante a semana, é feito um cálculo aí acerca de toda a miliamperagem que aquele equipamento produziu. Então, dessa forma, é dita aí essa média de 4, certo? Para os equipamentos a qual o indivíduo que opera poderá não estar utilizando o dosímetro, tá bem? Ponto 3. Os dosímetros individuais destinados a estimar a dose efetiva devem ser utilizados na região mais exposta do tronco. Então, o dosímetro ele não pode ser utilizado dentro do bolso, da calça, da camisa, não pode ser utilizado com a pessoa segurando, né? Sempre tem que estar exposto aqui na região do tórax, colocar pendurado no jaleco e de forma visível, para que as pessoas possam ver que você está utilizando aquele monitor, principalmente caso haja algum tipo de fiscalização. Se eles chegarem e verem que você não está com o dosímetro, eles vão perguntar onde está e possivelmente você pode ser multado caso esse dosímetro não esteja aqui na região do tronco visível, certo? Quarto ponto. Durante a utilização de avental plumbífero, o dosímetro individual deve ser colocado sobre o avental, aplicando-se um fator de correção de 1/10 para estimar a dose efetiva. O que é que acontece, gente?
Dentro do centro cirúrgico, onde a gente encontra os equipamentos de hemodinâmica, os médicos, né, que realizam os procedimentos, as cirurgias, que são guiadas por imagens, eles estão ali em contato com a fonte de radiação, né, basicamente abaixo dela. Então, é de uso obrigatório dos médicos intervencionistas a utilização do avental plumbífero, tá? E sobre ele, a utilização do dosímetro, tá bom? Então, eu coloco o dosímetro na minha roupa normal e coloco o avental plumbífero, pois ele irá medir a dose que consegue ultrapassar aquele EPI, aquele protetor ali, aquele avental de chumbo, tá bom? Então, sempre que vocês ouvirem falar de setor de hemodinâmica ou de radiologia intervencionista, ou ainda se vocês tiverem a oportunidade de poder estagiar um dia, de visitar um setor desse, observem que a gente não consegue ver o dosímetro, porque o indivíduo usa abaixo do avental plumbífero, tá? Pois, se ele utilizasse ali sob o avental, né, de forma externa, o que é que poderia acontecer? Toda aquela dose proveniente do procedimento seria captada pelo mesmo. Então, estipularia ali um alto nível de dose em um único procedimento. Por isso que ele deve ser usado sob o avental, abaixo do avental, para que até então os níveis de dose, né, a atingirem o dosímetro sejam aqueles aos quais identificam que a blindagem, né, do avental plumbífero não está sendo tão eficiente, tá certo? Ponto 5, né, que tem um 4 aí de novo. Em casos em que as extremidades, né, as mãos, possam estar sujeitas a doses significativamente altas, deve-se fazer uso adicional de dosímetro de extremidade. Então, o dosímetro, ele pode ser feito aí de diversas formas. Eu posso ter o dosímetro de tronco, eu posso ter o dosímetro de pulso, que parece um relógio, e eu posso ter o dosímetro de extremidades, que parece um anel. Então, o médico que trabalha no setor de hemodinâmica, realizando procedimentos cirúrgicos com o auxílio das imagens, ele deve utilizar esse anel no dedo, né, esse dosímetro de extremidade, pois as mãos estão constantemente recebendo doses de radiação durante a realização desses procedimentos intervencionistas. Esses procedimentos que eu falo, gente, são as angioplastias, os cateterismos, tá bem? As embolizações, vertebroplastia, colocação de prótese cirúrgica. Esses procedimentos, eles são feitos com auxílio do raio-x, no arco em C, tá? E aí, enquanto a gente faz a imagem, o médico vai estar lá, mesmo próximo ao tubo de radiação e ao paciente, realizando o procedimento e observando no monitor a imagem sendo feita. Então, a radiação, ela é exposta ali diretamente na região, principalmente das mãos, dos olhos, né? E do tronco do operador, que fica ali constantemente observando o procedimento e realizando, tá certo? Ponto 5, que deveria ser o 6, porque o 4 se repetiu 2 vezes. O dosímetro individual é de uso exclusivo do usuário do dosímetro no serviço para o qual foi designado. O Charles, ele pode trabalhar em 3 locais. Cada local deve ter um dosímetro. Ele não pode utilizar um único dosímetro, né, para trabalhar em todos os locais. Para cada local de trabalho, o Charles deve ter 3 dosímetros. Nunca que ele poderá utilizar um dosímetro para os 3 trabalhos dele, pois caso haja ali um limite de dose ultrapassado durante a leitura, como é que ele vai ter que provar, né? Em qual trabalho que ele recebeu essa dose aí totalmente alta? Então, para cada trabalho, né, que o operador tiver, deve ser utilizado um dosímetro diferente, nunca o mesmo dosímetro. E caso ele tenha mais de um trabalho, né, ele deve todo mês levar para cada trabalho uma ficha a qual expressa os possíveis valores de dose que ele recebeu nos outros trabalhos, tá? Isso para que cada trabalho fique ciente que o operador trabalha em outros locais e que ele tem a possibilidade ali de estar desenvolvendo algum tipo de efeito biológico por ele estar exposto à radiação em um período maior de tempo, tá? Pergunta aqui no chat. Quais são esses casos em que a gente tem que usar esses dosímetros de extremidade, tá?
O pessoal não está conseguindo entrar no link, eu acho que deve ser a internet deles, porque acabou de entrar mais uma pessoa e vocês entraram, pede para eles ficarem tentando ou para eles reiniciarem o celular e tentar entrar de novo, tá bem? Cláudia, respondendo a sua pergunta, o dosímetro de extremidade ele parece com um anel e com um relógio. Então, quem trabalha na medicina nuclear manipulando fontes radioativas com as mãos, ou quem trabalha no centro cirúrgico também com as mãos expostas à radiação, principalmente os médicos, tá? Eles devem usar esse dispositivo de monitoração, que é o dosímetro de extremidade, tá certo? Então, na medicina nuclear, os operadores eles trabalham manipulando as fontes de radiação para que elas sejam administradas no paciente com fim diagnóstico ou com fim terapêutico. No centro cirúrgico, né, esse dosímetro de extremidade já é cabível ao médico que vai estar realizando ali os procedimentos intervencionistas, tá bem? De forma que eles, né, não tenham aí limites de doses sendo ultrapassados na região das mãos, certo? Gente, a presença é para colocar no chat. Deixa o nome no chat completo, que a frequência já fica aí registrada, tá certo? Próximo ponto. Durante a ausência do usuário, os dosímetros individuais devem ser mantidos em local seguro, com temperatura amena, umidade baixa e afastados de fontes de radiação ionizante, junto ao dosímetro padrão, sob a supervisão do supervisor de proteção radiológica. Então, lá no hospital, vai ter um local a qual esses dosímetros eles ficam guardados, tá certo? Não é um local qualquer, é um local de exclusividade, onde é um local seguro, tá? A qual não há temperatura muito alta e nem uma temperatura muito baixa, não existe umidade dentro desse local e esse local fica longe das fontes de radiação ionizante, a fim de que não exista nenhum tipo ali de fator que possa ocasionar um limite de dose ali, uma dose específica, na hora de realizar a leitura desse dosímetro. Dentro desse local, nós temos um dosímetro padrão. Esse dosímetro padrão, ele não pode sair do local de armazenamento, pois no final do mês é feita a leitura daquele dosímetro para saber se está entrando radiação dentro do local a qual esses dosímetros eles estão ali armazenados, tá certo? Próximo ponto. Se houver suspeita de exposição acidental, o dosímetro individual deve ser enviado para leitura em caráter de emergência e de urgência, né? Caso o indivíduo seja exposto acidentalmente a uma dose de radiação, o dosímetro tem que ser levado à PRORAD para que a leitura seja feita ali da forma mais rápida possível, para ter-se uma noção do tanto de dose que ele foi exposto, certo? Então, ó, essa imagem, ela nos demonstra como funciona a questão do dosímetro, né, no médico, que opera o paciente. Aqui eu tenho uma imagem do setor de hemodinâmica, né, onde aqui eu tenho um arco em C, a radiação é produzida aqui embaixo, ela vai atingir aqui o paciente nesse sentido, e aí vai ser captada pelo intensificador de imagem. A gente fica um pouquinho distante, tá bem? Porém, o médico, ele vai ficar aqui bem próximo da fonte de radiação e do paciente, tá bom? Então, o médico, ele tem que usar o dosímetro, né? Sob o avental, tá? Sobre o avental, tem que utilizar o dosímetro na região aqui, se possível, dos olhos e tem que utilizar o dosímetro de extremidade. Pois como a radiação ela vai estar sendo emitida no sentido aqui ínfero-superior, né, no sentido para cima, ela pode se espalhar aqui para a região do cristalino e para a região das extremidades. Por isso que os médicos que trabalham no centro cirúrgico, eles devem estar utilizando esse tanto de dosímetro durante os procedimentos intervencionistas, tá bem? Justamente para que eles não sejam atingidos aí pela radiação e possam desenvolver algum efeito. A gente só utiliza mesmo o avental de chumbo e o dosímetro sob o avental, tá? Abaixo do avental, uma vez que a gente fica um pouco distante da fonte de radiação, que é
o tubo aqui de raio-x, certo? Gente, eu acho que é a internet de vocês, viu? Porque a maioria estava conseguindo entrar aqui e estava sem nenhum problema. E para os que estão assistindo, o áudio está saindo bom, está se travando, porque, né, não sei. Mas enfim, conseguiram entrar, Tá bom, tá tranquilo aqui. tá? Então, para quem chegou agora, nós estamos falando sobre o dosímetro, né? Que é um dispositivo aí de monitoramento individual utilizado por qualquer operador que opere, que manipule um equipamento de emissor de radiação X ou que manipule fontes radioativas, tá certo? E aí, nessa imagem, eu mostro para vocês aí um médico, né, que trabalha no setor de hemodinâmica. Lá no setor de hemodinâmica, eu tenho um arco em C, que ele é um equipamento, tá, que auxilia aí em alguns procedimentos, como cateterismo, angioplastia, colocação de prótese, tá certo? Dessa forma, o que é que vai acontecer? Dentro desses procedimentos, a gente vai ter o médico ali com as mãos, né, as extremidades, o tórax e a região dos olhos do cristalino, muito próximos à fonte de radiação. Aqui no arco em C, tá, nesse equipamento de hemodinâmica, a fonte de radiação se encontra abaixo do paciente. Então, ela é emitida no sentido superior. Então, como o médico vai estar ali fazendo um procedimento com as mãos, a mão, né, ela pode ser facilmente atingida por uma dose de radiação que possa ocasionar aí algum efeito biológico, assim como o cristalino. Então, fica sendo aí solicitado o uso de dosímetro sob o avental de chumbo, né, abaixo dele, acima do avental de chumbo, nas extremidades ou utilizar aqui perto do olho. Quanto mais monitorado estiver o profissional, né, mais certeza ele terá dos possíveis riscos que ele pode ter durante a realização desses procedimentos, tá certo? E aí aqui nós temos os limites de dose que são expostos lá na norma da CNEM, tá? A qual a dose efetiva ela é de 20 milisievert no ano, em um ano, sendo aí 20 milisievert uma média ponderada num período de 5 anos, né? E aí o operador ele não pode ultrapassar 50 milisievert em um período de um ano, tá? Esse 20 milisievert é uma média ponderada durante aí 5 anos, né? Não pode ultrapassar esse valor. A dose equivalente anual para o cristalino fica sendo 20 milisievert, a pele 500 milisievert, mãos e pés, que são as extremidades, também 500 milisievert, tá bom? Então, durante os procedimentos radiológicos, principalmente quando a gente fala de exames pediátricos ou exames em idosos, fica sendo solicitado muitas vezes a presença, tá, de um acompanhante. Pois a criança, às vezes, ela vem assustada, ela pode chorar, né? Ela pode se espernear lá na mesa de exames e não deixar o operador realizar a imagem. Assim também como o idoso, muitas vezes ele já vem com algum problema, né? Grande maioria vem com algum problema neurológico, pode ter um Alzheimer, pode ter um Parkinson. E idosos a gente sabe que eles dão um pouco mais de trabalho, né? Pois a grande parte das coisas que são realizadas tem que ser do jeito deles. Então, sempre a gente pede para que o acompanhante entre, para que auxilie durante a realização do exame, né? E outra coisa, né? Os rapazes, sempre que realizar exame de meninas, né, adolescentes, sempre solicitar que tenha um acompanhante junto, né? Justamente para que não haja nenhum tipo de constrangimento e nenhum tipo de situação a qual constantemente, né, alguns profissionais podem passar. Então, esses acompanhantes, né, que acompanham os pacientes, a Anvisa, a portaria 453, estabelece aí o seguinte critério: a presença de acompanhantes durante os procedimentos radiológicos somente é permitida quando sua participação for imprescindível para conter, confortar ou ajudar pacientes. Caso não seja necessário conter, confortar ou ajudar, o acompanhante não pode estar dentro da sala de exames, né? Porém, caso haja ali
Caso o exame seja de uma criança, né, de uma menina, os rapazes sempre devem solicitar que o acompanhante entre na sala, né, coloque o avental de chumbo e na hora da exposição fique lá atrás do biombo de chumbo, tá? Isso para a gente evitar aí certos constrangimentos, como por exemplo, um raio-x do tórax, pede para o paciente tirar a roupa, colocar a bata, né? Vai que a bata cai, acontece alguma coisa. Um exame da bacia ou do abdômen, que precisa achar ali a crista ilíaca, né? Tem que tocar a paciente. Então, para evitar alguns constrangimentos, sempre pedir para que entre o acompanhante ali, sempre que a paciente for uma menina, uma adolescente, né? E aí, essa questão do acompanhamento, ela vem seguida de alguns pontos, né? O primeiro, esta atividade, né, de acompanhar o paciente, deve ser exercida apenas em caráter voluntário, ou seja, eu não posso obrigar ninguém a conter, a confortar ou a ajudar um paciente a realizar o exame, né? Deve ser exercido apenas em caráter voluntário e fora do contexto da atividade profissional do acompanhante, tá? Então, nós não podemos conter o paciente, fazer o exame ao mesmo tempo, tá bem? E, como é que eu posso dizer? Os estagiários, né, muitas vezes são as cobaias para esse tipo de coisa, tá? De conter ali o paciente, né? Chega uma criança, a mãe não consegue segurar o menino sozinho, vai o estagiário para segurar. Vocês, como estagiários, não são obrigados, certo, a realizar esse tipo de atividade, tá? Pois, segundo a portaria 453, tá? Essa atividade de conter, né, de acompanhar, ela é de caráter voluntário. Então, vocês não são obrigados a conter um paciente, né, a confortar ou a ajudar. É claro, né, que da boa vontade, se você quiser, você pode estar ali. Coloca o EPI, coloca o protetor de chumbo, de tireoide, e normal. Porém, esse tipo de coisa, ele é de caráter voluntário, tá? Vocês não são obrigados, ninguém é obrigado a ser acompanhante de alguém durante a realização de um exame. Segundo ponto. É proibido ao mesmo indivíduo desenvolver regularmente esta atividade. Então, como eu falei, eu não posso realizar o exame e conter o paciente, tá? Ou eu faço uma coisa ou faço a outra, sendo que acompanhar, se eu não quiser, né, eu não faço isso, já que é de caráter aí voluntário. Terceiro ponto. Durante as exposições, é obrigatória aos acompanhantes a utilização de vestimenta de proteção individual compatível com o tipo de procedimento radiológico e que possua pelo menos o equivalente a 0,25 milímetros de chumbo. Então, todo acompanhante ele deve utilizar o avental plumbífero, né, o protetor de tireoide. E esses EPIs devem ter ali na sua composição no mínimo 0,25 milímetros de chumbo, né? Equivalente a esse valor ou superior a ele. Abaixo disso, o EPI ele não pode ser utilizado, pois corre o risco da radiação ela conseguir ultrapassar essa blindagem, né? Que a gente utiliza ali durante o procedimento. O conceito de limite de dose não se aplica para estes acompanhantes. Entretanto, as exposições a que forem submetidos devem ser otimizadas com a condição de que a dose efetiva não exceda 5 milisievert durante o procedimento. Então, aquela tabelinha que a gente fala dos limites de dose, lá na parte do indivíduo do público, né, a gente não vai estar dando ali valores, né, de limite de dose para o acompanhante, pois ele vai estar apenas acompanhando e vai estar utilizando a blindagem. Ele não vai absorver a radiação ali de forma direta durante a realização do procedimento, né? E aí, sempre otimizar a dose, né? Diminuir a dose, contanto que ela não prejudica a qualidade do exame, pois agora não tem apenas uma pessoa exposta, que é o paciente, mas o acompanhante. A dose, durante o exame, ela não pode exceder aí 5 milisievert, tá? De dose efetiva. Essa dose efetiva é equivalente àquela a qual o corpo ele está exposto, tá? Então, deve-se ter esse controle de dose, a fim de que não haja esse excedimento, de forma que não ultrapasse, né? Esse valor aí de 5 milisievert durante o exame a ser realizado, tá? A CNEM, né,
ela já traz ali alguns critérios quanto ao controle de visitantes. Esse controle de visitantes é voltado para radioterapia, medicina nuclear e radiologia industrial. Nunca esqueçam a diferença, né, de regulamentação entre a portaria 453 de 98 e entre as normas da CNEM, tá bom? Então, os titulares, né, os donos da clínica devem tomar as medidas necessárias para assegurar a proteção radiológica adequada de visitantes a áreas controladas, incluindo informações e instruções apropriadas, tá? Então, na área controlada, deve-se ter o controle de visitantes, tá? A qual ele só poderá estar naquele local se realmente for de extrema importância, o que normalmente não vai acontecer, tá bom? Dificilmente um tratamento de radioterapia vai ter uma pessoa lá dentro da sala onde o tratamento é feito, pois a dose de radiação ali, ela é muito alta, tá? Então, fica até sendo aí um pouco proibido a presença desses acompanhantes. Porém, pode acontecer aí em alguma exceção. Letra B. Assegurar que visitantes sejam acompanhados em qualquer área controlada por uma pessoa com conhecimentos sobre as medidas de proteção radiológica para aquela área. Então, se houver um acompanhante, não vai ser qualquer pessoa, tá? Vai ser alguém que tenha a noção do que é a proteção radiológica, quais são os seus princípios e que tenha conhecimento sobre as normas que regem a proteção radiológica. Então, normalmente aqui a gente vai ter um profissional mesmo da área fazendo um acompanhamento aí do indivíduo durante algum procedimento. Letra C. Assegurar que visitantes menores que 16 anos não tenham acesso às áreas controladas, tá? Então, pessoas menores de 16 anos não podem estar visitando aí, não podem estar presentes dentro de uma sala de radioterapia, dentro de um local a qual é feito um procedimento, né, de radiologia industrial ou de medicina nuclear, tá certo? Isso porque essa área é controlada, tem um alto nível de radiação ali dentro, a qual algumas blindagens, né, elas podem não exercer o seu papel de barrar a radiação. Tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Deu para entender até agora esses pontos quanto ao dosímetro, quanto à questão dos visitantes, do controle de visita, do acompanhamento? Me dê um feedback aí, por favor. Aproveitando, tá, que a gente está aqui em grande quantidade. Nossa aula que seria reposta hoje, infelizmente não irei conseguir, pois assim que terminar a aula de vocês, eu tenho aqui uma reunião online, tá? E aí ela vai ficar para amanhã, essa aula, tá bem? À noite, tá? Eu vou mandar só o horário para a Deise depois, tá certo? E, né, falar para vocês também que sábado eu tenho uma reunião com os professores, com os instrutores. Possivelmente já seja estabelecido algo acerca do retorno das aulas, né, que já estão previstas para o dia 1º de outubro. Tem uma pergunta, gente? Está dando para entender? Então, vamos lá. Requisitos de ambiente é um outro ponto que nós encontramos dentro da portaria 453 de 98 da Anvisa, tá? Onde ela vai trazer ali alguns pontos quanto à sala de raio-x. O que é que deve ter dentro dela, o que é que não pode ter, o que é que pode acontecer, tá? Então, as salas de raio-x devem dispor de, primeiro, paredes, piso, teto e portas com blindagem que proporcione proteção radiológica às áreas adjacentes, de acordo com os requisitos de otimização, observando-se os níveis de restrição de doses estabelecidos neste regulamento. Então, toda a sala de raio-x deve ser blindada, tá? Acerca de que a radiação
ela não consiga ultrapassar essa blindagem e atinja as áreas livres, né, a qual há a circulação normal de pessoas. Segundo ponto, cabine de comando com dimensões e blindagem que proporcione atenuação suficiente para garantir a proteção do operador. Então, o nosso biombo de chumbo, ele deve ser feito ali de chumbo, né? E deve ser uma parede muito grossa, a fim de que ela consiga atenuar a radiação, consiga barrar, de certa forma que ela não consiga chegar até a gente que vai estar ali atrás, colocando a técnica e realizando ali o disparo do exame. Terceiro ponto, sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional da radiação ionizante, acompanhado das inscrições raio-x, entrada restrita, ou raio-x, entrada proibida a pessoas não autorizadas. Então, lembra que teve uma imagem anterior, que eu mostrei na aula passada, a qual existe ali a questão da sinalização, né, de placas na porta da sala de exames, indicando que há radiação ionizante naquele local e que a entrada de qualquer pessoa que não seja autorizada fica sendo proibida, tá? Ponto 4. Sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso, acompanhado do seguinte aviso de advertência. Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida, pois, sempre que a luz está acesa, algum procedimento está sendo realizado. A sinalização luminosa deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos, indicando que o gerador está ligado e que pode haver exposição. Alternativamente, pode ser adotado um sistema de acionamento automático da sinalização luminosa, diretamente conectado ao mecanismo de disparo dos raios-x. Então, em muitos locais, a luzinha só acende quando o raio-x está sendo disparado. Em outros, sempre que a porta estiver fechada, a gente tem a luz acesa. Ponto 5. A sala de raio-x deve dispor somente do equipamento de raio-x e acessórios indispensáveis para os procedimentos radiológicos a que se destina. Então, né, a sala onde o exame é realizado não é um depósito, não é um almoxarifado, é a sala de exame. Então, lá só encontra a mesa de exames, o tubo de raio-x, o biombo de chumbo, os EPIs, alguns acessórios que auxiliam durante a realização dos exames. Eu não posso ter cadeira, mesa, coisas que não irão ser úteis na hora de realizar o procedimento, tá bom? Ponto 6. Não é permitida a instalação de mais de um equipamento de raio-x por sala, né? Então, na minha sala de raio-x, eu só posso ter um equipamento emissor de radiação ionizante, né? Existem aí alguns locais aos quais a gente consegue encontrar na mesma sala do equipamento de raio-x um mamógrafo, né? Um equipamento de raio-x panorâmico, e tudo isso fica sendo proibido aqui pela portaria. Dentro da sala de exames, só pode ter um equipamento emissor de radiação ionizante, nunca mais de um, tá bom? Então aqui, né, a questão da sinalização que deve conter no ambiente a qual os exames são realizados. Primeiro, o aviso aí, quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Aqui é o visor, é a luminária que fica acima da porta, a qual, quando está havendo a emissão de radiação, a produção, ele vai ficar luminoso, tá? Aqui uma placa com o símbolo internacional da radiação ionizante, certo? Onde ele fala que ali no local fica sendo proibida a entrada de pessoas não autorizadas, tá bem? Dentro ainda desses requisitos de ambiente, a portaria 453 de 98 da Anvisa, ela estabelece alguns requisitos para a câmara escura, né? A câmara escura, para quem não conhece, é o local onde acontece a revelação dos filmes de raio-x. Normalmente, a revelação desses locais ela é feita de forma manual ou automática, né? Nós não temos um computador que vai processar a imagem. Aqui nós temos a presença de químicos, tá? Então, a portaria estabelece os seguintes pontos. Dimensão proporcional à quantidade de radiografias e ao fluxo de atividades previstas no serviço. Ou seja, o tamanho da sala
tem que se adequar à movimentação que acontecerá dentro da mesma. O fluxo de exames é muito grande ou o fluxo de exames é muito pequeno? Vai ter quantas pessoas dentro da sala para fazer o processo de revelação? Então, tudo isso deve ser calculado de acordo com a rotina do local a qual os exames ficam sendo